longe, mas muito paideiro. Eu confesso que na hora que ele me convidou para trazer a palavra, foi um motivo de muita felicidade, porque eu já estava atento, esperando esse momento. Para poder estar falando de Deus para a igreja. E nesse mesmo dia, eu chegando em casa, de madrugada, eu orei a Deus e pedi uma palavra. Eu falei, Senhor, o pastor me convidou e eu disse ele aqui. Agora eu peço que o Senhor dê uma palavra que eu possa levar para a igreja nesse dia. E orando a Deus, Deus me levou nesse livro de Neemias, um livro maravilhoso, onde eu passei a estudar ele por esses dias todos, para poder estar trazendo a palavra para o Senhor. E o Senhor falou fortemente neste livro. Lá no capítulo 1, onde Neemias fala que chegou um dos seus irmãos, chamado Anani, com alguns de Jerusalém, e aí ele perguntou para ele: olha, como está o nosso povo, o povo que está no exílio da Babilônia, como que eles estão lá em Jerusalém? Ele recebeu uma notícia que talvez muitos de nós não queriam ter ouvido essa mesma notícia, porque sempre queremos escutar coisas boas. Sempre quando fazemos um projeto, quando fazemos uma coisa qualquer, esperamos que venha uma notícia boa. E ele perguntou e disse: como que está lá a cidade, o nosso povo? E o seu irmão, aquele povo, responde para ele e fala: olha, o nosso povo está vivendo uma escravidão, estão vivendo total miséria, debaixo de opróbrio, debaixo de humilhação. Jerusalém está com seus muros derribados, com seus portões queimados a fogo. O povo está lá em total miséria. Aí ele fala aqui, ó: e tendo eu ouvido essas palavras, assentei e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante Deus do céu, e disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Amém, irmão? Amém. Vemos aqui que ele recebeu uma notícia ruim, mas ele lamentou e chorou, como ele fala no livro dele, mas ele não se desesperou, ele não murmurou. Ele, o que ele fez? Ele foi, orou e jejuou diante do Deus do céu, diante do Deus temível, diante do Deus Todo-Poderoso, diante daquele que é o único que pode fazer alguma coisa para nós, diante daquele que, quando a gente pensa que não tem mais jeito, ele vem, estende as suas mãos lá no fundo do túnel e a gente pode ver uma luz lá em cima, onde ele nos levanta e nos leva para a sua glória. Amém, irmão? Então, o povo estava lá assolado, o povo estava lá vivendo em miséria, vivendo em opróbrio. O povo, eles estavam lá já com as suas terras, com os seus filhos já confiscados pelos maiorais, porque eles não tinham o que comer. Então hoje eles ignoravam a terra, amanhã eles ignoravam o filho, para ter o que comer. Então ele chega e recebe essa notícia. Essa notícia que para ele não foi boa. Mas só que, estudando o livro, o que eu vi? Neemias, ele esteve orando e jejuando por 4 meses. Por 4 meses ele orou e jejuou. Ele orou e jejuou por 4 meses. Primeiramente, para que Deus viesse mover o coração do rei, do homem, para que ele pudesse deixar que o povo fazer a obra de Deus, que estava lá em Jerusalém. Porque, irmãos, naquele tempo, os servidores do rei, como ele era copeiro do rei, tinha que se mostrar alegre diante do rei. Tinha que mostrar alegria. Porque se um dos seus servos se mostrasse triste diante do rei, poderia ser até morto. Então ele ora e jejua por 4 meses e depois se apresenta diante do rei. E vai servir junto com ele. E chega lá triste, aí o rei quer que fala assim para ele: que tristeza é essa? Porventura tu estás doente? Ele fala: não, rei.
possa restaurar Jerusalém. E o rei envia ele. E ele pede também cartas para dar para os reis, além do rio, porque ele não conseguiria chegar em Jerusalém se ele não tivesse essa carta para passar pelos governadores. E também pediu que o rei desse carta para entregar para Asaf. Asaf era o chefe do bode do rei, para que ele pudesse prover lenha para a construção dos muros e portões de Jerusalém. E ali ele parte. Irmãos, você viu algumas coisas aqui, ó. Judá estava no exílio babilônico, foi o que eu estudei, e coloquei aqui, em 586 a.C., em 540 a.C., Ciro o Grande, do Império Medo-Persa, domina a Babilônia e passa a libertar o povo. Ele passa a libertar. Não liberta o povo de uma vez, mas passa a libertar o povo progressivamente. Foram 3 vezes que o povo foi libertado. E 2 delas foi comandada por ele. E a terceira de fato ligada por Neemias, em 444 a.C. Neemias relata o retorno aqui para nós. Irmão, Jerusalém ficava a cerca de 1.600 quilômetros de Suzã, na Babilônia, onde o povo estava no exílio, onde o povo estava ali no cativeiro. E o que eu vejo aqui, irmão, é uma coisa maravilhosa, né? Ele fala aqui que tinha 50 mil habitantes que se encontravam em Jerusalém quando Neemias chegou lá. Mas Neemias, irmãos, ele nasceu e cresceu na Babilônia. Ele nunca esteve em Jerusalém. Olha o coração desse homem. Olha o coração desse servo de Deus. Ele nunca esteve na Babilônia. Nunca esteve em Jerusalém. Ele nasceu e foi criado na Babilônia. Estudando a Babilônia, na época do exílio, onde o povo ficou ali, desse lado. Olha o coração do homem que nunca tinha ido naquela cidade. Nunca. Mas ouvindo aquelas notícias, ele se comoveu. Ele viu que não podia deixar com que a cidade, ali aquela cidade onde aquele povo que foi escolhido por Deus desde lá do Egito, viesse simplesmente se acabar, sumir. Viesse simplesmente não ter hoje um registro daquele povo. Ele pega e toma as coisas daquele povo e fala, não, um dia lá para restaurar a cidade do sepulcro dos meus pais. Amém, irmão? Glória a Deus. Deus é poderoso. Aleluia. Deus, ele vai restaurar a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele vai mudar as situações aqui nessa noite. Aleluia. Irmão, Deus, ele conhece o coração de cada um. Deus, ele sabe o que cada um de nós está precisando aqui essa noite. E Deus, ele vai ir ao encontro do coração de cada um. Porque ele é poderoso. Como Neemias disse lá em cima, quando eu comecei a falar, que Deus é um Deus grande, um Deus temido, um Deus que guarda a aliança e a misericórdia para que não e guarde os seus mandamentos. Quando guardamos, irmãos, a aliança de Deus, quando guardamos os seus mandamentos, Deus é quem nos faz prosperar. O inimigo, ele não vai ter parte na sua história, porque é Deus quem vai fazer você prosperar. É Deus. Amém? Olha aqui, irmão, o que eu escrevi aqui. Deus falando no meu coração algumas coisas. Tem algumas coisas aqui que eu tirei da internet, que eu estudei no livro, mas Deus falou no meu coração algumas coisas. Olha aqui o que eu escrevi aqui, olha. Neemias recebeu a autoridade do homem para ir a Jerusalém, mas recebeu a unção de Deus para fazer a obra da construção dos muros e restaurar as portas. A unção e a autoridade e a capacidade sobrenatural de Deus para o homem fazer a obra. O rei terreno, que era o rei da Babilônia, enviou quem fosse lá. Mas primeiro ele recebeu a autoridade, a unção de Deus sobrenatural para chegar naquele lugar. Porque Deus sabia que ali ia encontrar muitos inimigos. Porque os inimigos, sabendo
nossa sabedoria e chega de noite. Não fala nada a ninguém e vai observar. Neemias ele chega, ele não chega com um tio grande, com muito cheiro. Não, ele chega e primeiro ele vai observar o que vai ser feito. Ele sai sozinho de noite, sem falar nada para ninguém, e vai observar. E ali ele vê muros realmente derrubados, ele vê os portões queimados a fogo, e ele passa a observar tudo, irmão. E ele fala que ele passa pelo vale. Eu escrevi aqui, irmão, vale, lugar de guerra, lugar de batalha. Eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia lá no livro de Efésios, no capítulo 6. Vamos ver o versículo 10 e o 12. Podemos ver que no livro de Efésios. Não. Ai, tá balançando. Efésios 6, vamos ver o 10, o 11 e o 12. Amém? O apóstolo Paulo, nessa carta que ele manda aos Efésios, ele fala: os demais irmãos meus, fortalecei vós no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra os astutos ciladas do diabo, porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Amém, irmão? Firme no Senhor, amém? Então, ele passa pelo vale, lugar de guerra, lugar de batalha. E passando pelo vale, o livro de Neemias não fala de 12 portas. O Senhor falou fortemente comigo em alguma delas. Duas ou três portas aqui. O Senhor falou no meu coração. E passando pelo vale, ele foi lá, se revestiu da armadura de Deus. Ele se revestiu lá no começo, orando e jejuando pelos 4 meses. Ele se revestiu da autoridade de Deus, da unção de Deus sobrenatural. Aí ele vai e passa pelo vale, onde começa a guerra e onde começa a batalha pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Irmãos, eu quero dizer, nós estamos passando pelo vale, não é passando por destruição, não. É lugar de guerra, lugar de batalha. Deus, muitas das vezes, permite o vale na nossa vida para que possamos cada vez mais nos levantar. Nos levantar cada vez mais forte, aleluia, e mais firme que Deus. E saber, irmão, cada vez mais dependemos dele. Às vezes na nossa vida pensamos como aquele louvor. Deixa de ser criança, né? Deixa de simplesmente ver, quero crescer. Aí Deus nos permite algumas coisas na nossa vida, para nós ver que somos crianças diante dele, somos dependentes dele. Eu vejo a minha filhinha, ela fez 11 meses ontem, ela gatinhando no chão, e eu sempre estou ali, com aquele cuidado, põe a mão aqui, põe a mão ali, e vejo, e assim é o pai do nós. Às vezes estão querendo desviar, o pai vem, põe a mão e fala: não, nossa, não, gente, vamos cair ali, o pai não, filho, levanta. Então, irmão, eu escrevi aqui, depois de passar pelo vale, ele passou pela fonte do dragão. Dragão, eu escrevi aqui, grande inimigo, fonte do inimigo. Em Apocalipse 20, versículo 2 fala que o dragão, ele é a antiga serpente, é o diabo, ele é o Satanás. Irmão,
saber com quem que a gente está lutando. Mas não, a nossa luta não é contra a carne, ela é contra a potestade, inimigos espirituais nas regiões da vontade. O inimigo que ele é invisível, mas ele é muito real. Aonde, irmão, que não podemos dar brecha de forma alguma, porque se dermos brecha na nossa vida, ele não tem dó. Ele não tem dó. A palavra de Deus me fala no livro de João que o diabo veio não somente para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar sonhos, ele veio para destruir casamento, destruir família, ele veio para lançar filhos contra pais, pais contra filhos, ele veio para destruir o que ele pode, e aonde der brecha, ele entra e destrói. Ele entra em total destruição. E não podemos dar brecha ao inimigo, de forma alguma. Temos que estar a todo momento, como fala, vigiai e orai, porque não sabeis de onde vem a tentação. Na verdade, o Espírito está bom, mas a carne é má. Temos que estar constantemente vigiando e orando, para que não podemos cair nas tentações do engano, irmãos. Amém? Agora eu quero falar para os irmãos aqui de uma porta chamada Porta Montoro. Eu fui buscar a tradução desse Montoro que eu achei essa tradução. É porta do lixo, porta do lixão, esterqueiro, pruneira. A tradução desse Montoro é isso. A porta Montoro na tradução se transforma na porta do lixo. E ali, falei, Deus, mas por que Deus, porta do lixo? Aí eu buscando, irmãos, essa porta aqui era por onde saía todo o lixo de Jerusalém. Toda a impureza saía por essa porta. Tudo que era impuro em Jerusalém saía por essa porta Montoro. Eu falei, Deus, mas por que falar comigo? Primeiramente, nós temos que falar com a igreja sobre essa porta. Muito lixo. Aí Deus falou assim comigo. Principalmente, vamos colocar essa porta no nosso coração. Porque todo lixo espiritual, todo lixo humano, ele entra. Se deixarmos, ele entra no nosso coração. Ele entra lá dentro. Ódio, rancor, ciúme, ira, maldade. Olha, tantas coisas, meu irmão, que se deixarmos, ela vai entrar nesse nosso coração. Precisamos, meu irmão, precisamos nessa noite, se temos algo do mundo dentro dessa porta, que é o nosso coração, colocar diante de Deus e fazer uma limpeza, para que possamos estar limpos e puros para receber o que Deus tem nessa próxima porta, que se chama a porta da fonte. Porque se não limpamos toda sujeira, todo pensamento maligno, toda vontade pecaminosa, porque a nossa carne ela inclina no pecado do mal. Temos que limpar para poder receber de Deus o que Deus tem nessa porta da fonte, porta da bênção. Amém, irmão? Eu quero estar falando dessa porta por último. Eu escrevi algumas coisas aqui, ó. E logo podemos observar que o homem de Deus resolve trabalhar para resolver os problemas de Deus. O ponto crente começa a trabalhar para resolver os problemas da sua vida, o inimigo começa a agir. Toda vez que vemos com Jesus, resolvemos deixar o mundo para trás. Faz 20 minutos já. Resolvemos deixar o pecado para trás. Eu sei. O inimigo, ele Não, vê que é porque aquilo que é meia hora, 40 estão minutos, né? decidindo A mudar a palavra. nossa vida. Entendeu? Aí eu tô com Ali 15 ele minutos. começa a agir. Ele começa a agir naquele ponto. Porque, irmão, o inimigo, ele não está preocupado com aqueles que estão no teto nesse momento, enchendo a casa. Verdade. Não está preocupado com aqueles que estão afogados, com aqueles que nesse exato momento estão por aí, estão adulterando, se prostituindo. Ele não está preocupado, porque aqueles que estão lá fora, eles estão fazendo a vontade dele. Ele está preocupado comigo e com você, que estamos aqui dentro da casa de Deus,
Ele procura nos retirar da presença de Deus. Então ele começa a agir, ele age aqui, ele age ali, ele levanta um aqui, ele levanta um ali. Pessoas que a gente nunca pensa que vão se levantar, se levantam para poder nos entristecer, para poder, irmãos, falar muitas vezes sobre as nossas vidas. Então, irmãos, não podemos dar lugar a ele. Temos que estar vigilantes a todo momento, para que Deus venha nos abençoar. Porque, da mesma forma que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, Jesus Cristo ele fala que veio para dar vida e nos dar vida em abundância. Amém, irmão? Jesus Cristo quer que tenhamos uma vida em abundância. Uma vida cheia de maravilha. Teremos aflições que o próprio Jesus falou. Mas ele quer que a gente coma o melhor dessa terra. Estamos, como Neemias falou, que é o Deus do céu que vai prosperar. E que o inimigo não vai ter parte nenhuma na nossa história e na nossa vida. Antes do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Neemias mostra para o inimigo que não está disposto a dar ouvido a ele. Este tem que ser a posição do nome de Deus e do crente. Não podemos e nem devemos dar ouvido ao inimigo. Quando estamos fazendo a obra no momento algum. Aí, irmão, eu falei, Deus, não ouvido ao inimigo. Muitas das vezes, meus filhos, meus servos chegaram na igreja. Às vezes tem mães com filhos na bola, mulheres com marido, igual. Então para de respirar aqui perto de mim que coça. Maridos que tem mulheres que às vezes Para. Aí Deus levantou para mim às vezes, meus filhos chegam na igreja, recebem uma palavra poderosa. O uso do pregador daquela noite, o pastor, o pregador que está ali, para poder liberar uma palavra sobre a vida dele. O pregador chega e fala, irmão, Deus nessa noite está falando que vai lá no seu filho, tá? Vai arrancar ele daquele cativeiro, vai arrancar ele das drogas, ou fala para a mulher, olha, seu marido vai ser restaurado, ele vai ser transformado. Ou mesmo o homem fala, olha, sua esposa vai ser uma bênção, ela vai mudar, ela vai ser transformada pelo poder do Espírito Santo. E recebemos a nossa vida. Então, os todos felizes, todos alegres, e aí chega a irmã no outro dia, toda alegre, ou ela sai, fora de casa, toda feliz, ou sai para o trabalho, aí chega para cá, eu preciso do seu amigo, sabe, irmão, é um piado, Satanás já está pronto para usar a boca dela para poder encher os seus ouvidos. E ela chega e fala, olha, irmã, glória a Deus, onde eu estou buscando a bênção. Deus falou fortemente no meu coração. Deus falou que ia tirar meu filho da droga. Que isso? Tá louco? Não, você está fazendo? O filho não tem mais jeito, não. Não tem mais jeito do seu filho. O seu filho não tem condições. Quando aquele seu filho vai parar de dar trabalho, ela falou, quando ele morrer. Quando ele morrer, ele vai parar de dar trabalho. Aí sim você vai estar tranquilo. Ou ela chega e fala, olha, Deus vai tirar o meu marido desse cativeiro, desse alvo, desse cativeiro que ele está dentro. Você está doido? Meu marido não vai mais com ele, não. Ele vai olhar para ele, até com derrota, ele já está. Esse aí é só a morte para ele mesmo. Aí, irmão, dê ouvido a Satanás. Dê ouvido em tudo aquilo que foi falado. Porque deixou de dar ouvido a Deus e deu ouvido às palavras de Satanás.
avisava com algo. Eu estava totalmente embriagado. E ela não quer que você vai. Eu na marra. Mesmo sem condições, Eu na marra. E naquele mesmo dia, saiu uma campanha de 3 dias. Domingo, segunda e terça-feira. E eu peguei, senti que era da parte de Deus, que eu tinha que mudar a minha vida. Naquele dia eu senti que era da parte de Deus. Mesmo eu estando embriagado ali, mas eu senti que era de Deus na minha vida. Eu falei, eu vou vir nessa campanha. Irmão, a hora que o diabo soube que era da Pega parte pra de mim. Deus, da minha Tentar parte, pôr eu água. Pega água pra mim. O dia que eu mais bebi, mais fiquei bêbado, cheguei em casa totalmente embriagado. Eu não consegui deitar na cama, eu caí no pé, e meu filho que está ali, ó, naquela época eu tinha 4 anos, bem pequenininho. Eu deitado ali, a hora que eu acordei, Deus ainda, eu estava deitadinho do meu lado, com o bracinho deitado no chão, e eu no chão. Aí ele pega e olha para mim, e eu para de beber. Glória a Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Eu peguei, irmão. E vim mesmo, né? Agora de novo. Ainda passei pela cruz, no meio mais uma ainda. Peguei aqui na igreja, estava sentado. Hoje, né, ele era o pastor. Aí começou um louvor que falava assim. E hoje Deus está mudando a minha sorte, me tornando forte, me fazendo vencedor. E ouça a tua voz, dizendo que não tema, em lugar de tua vergonha, te darei o amor. Glória a Deus. Deus tem que morrer para minha vergonha mesmo. O pastor chegou aqui na frente e falou: quer ser lugar por Deus? Tenha livramento. E eu me levantei, irmão, de hora que saindo pela cadeira dele. Sabe, irmão? Tentando me segurar, mas hoje eu sei que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui na frente. E aquele dia era o dia da minha vitória. Deus tinha me falado aquele dia da minha vitória. Irmão, e quando eu cheguei aqui, o pastor falou: olha para mim, você quer ser liberto? Na hora, aquele fardo parece que saiu das costas. Cedo, né? Eu passei na casa dela e ali eu guardava o mundo de vida, eu não levava para casa. Ele falou que pegava o mundo. E eu estudei também, eu vou tomar um, né? Eu coloquei no copo, estava cheio. Já joguei a garrafa fora, né? Fui acender o cigarro, uma cidade não deu, né? Fazer 9 anos. Até hoje eu nunca mais pus uma gota de álcool na minha boca. Nunca mais. Deus me libertou naquele dia. Naquele dia o Senhor me libertou. O inimigo ele tentou lutar. Ele tentou lutar. Mas já era da parte de Deus para a minha vida. E da minha parte que eu queria ser liberto por Deus. Amém, irmão? Era da parte de Deus para a minha vida. E aí, irmãos, a luta veio, porque eu cheguei em casa, fazia 3 meses que eu me conversava com a minha esposa. Nós vivíamos dentro da mesma casa, juntos, tocava a palavra.
ó, que o Marcos me cola no banheiro. Tava por trás de mim. E o inimigo lutava daqui, o inimigo lutava daqui. Quem ganhou? Quem ganhou? Mas ali orando diante de Deus, e Deus foi para frente. Ela continua. Não vira não. Fica assim. Vai levando pra lá. Menino daquele jeito. Vou botar uma câmera. Deus me libertou, hoje eu tenho uma família abençoada. Pode parar agora. Pausa? Não, tem que apertar o botão do meio. Ah, vamos pausar. Aqui o botão do meio.